comentei que tinha parado porque queria gravar com qualidade melhor, mas para gravar com qualidade melhor, preciso de uma outra câmera. E a outra câmera é do meu diretor, como diz ele não fica aqui, então não dá para gravar. Então vai ser por aqui mesmo, mas assim que der, a qualidade da imagem vai ficar melhor, beleza? O que importa é o conteúdo. Vamos aqui para, acho que é o 10º capítulo. O livro já está terminando, ó. Ai, que pena. Antes, quero pedir que você se inscreva aqui no canal, comente, curta, compartilhe e manda para os amigos. Bora lá? O que as mentes céticas querem saber? Para você que ainda está duvidando do Ho'oponopono, agora vai ser a chave. O objetivo da vida é retornar ao amor, de momento a momento. Para atender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é, de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe lá fora. Dr. Ihaleakala Hyulen. Então, né, mais uma vez, ele vindo aí falando que o problema somos nós, a gente cria a nossa realidade. Como mencionei anteriormente no livro, escrevi um artigo titulado The World's Most Unusual Therapist. Divulguei no meu blog. Também adicionei o texto ao meu site. Além disso, foi publicado um livro de autoria de David Hickler. Agora eu não lembro como é que fala o número em inglês, gente. Sorry. Mas 101 Great Ways to Improve Your Life. O artigo veio ser o mais amplamente distribuído e comentado que eu já escrevera. As pessoas o incluíam em grupos de discussão, encaminhavam-no para os amigos, enviavam-no para suas listas de e-mails pessoais e públicas, e o espalhavam ainda de outras maneiras. Aparentemente, a mensagem que o artigo continha estava inspirando todo mundo. Foi exatamente esse artigo que captou a atenção do meu editor, John Wiley e Sons, e me levou a escrever o livro que você tem nas mãos. Entretanto, nem todo mundo adorou o artigo. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital. Uma pessoa escreveu para o Dr. Hyulen e exigiu uma prova. Ela queria saber os fatos a respeito das experiências do Dr. Hyulen naquele hospital psiquiátrico. E eu também queria essas provas, verdade seja dita. Eis a resposta detalhada que o Dr. Hyulen escreveu. A história, como a maioria das histórias, requer esclarecimentos. É verdade que 1. Passei vários anos trabalhando como psicólogo sem vínculo empregatício no Hawaii State Hospital, em um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Hawaii. 2. Passei 3 anos, de 1984 a 1987, como psicólogo da equipe, trabalhando 20 horas por semana, em uma unidade de segurança máxima para pacientes do sexo masculino que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. 3. Quando ingressei na unidade de segurança máxima, em 1984, como psicólogo da equipe, todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos. 4. Em qualquer dia considerado, havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas. 5. A violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe era uma ocorrência corriqueira. 6. Os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados, nem com a sua reabilitação. 7.
Não havia atividade de reabilitação dentro da unidade. 8. Fora da unidade, não havia atividades recreação ao trabalho. 9. As visitas de familiares à unidade eram extremamente raras. 10. Nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima sem uma autorização por escrito do psiquiatra, e quando saía, o fazia com grilhões no tornozelo e no pulso. 11. A permanência na unidade do paciente típico era de anos, com um custo, acredito eu, em torno de $30.000 por ano na época. 12. As faltas ao trabalho por motivo de doença na equipe eram extremamente elevadas na ala. 13. O ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente. 14. A equipe da unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas. 15. O que acabo de escrever provavelmente é uma situação típica da maioria das unidades psiquiátricas nos Estados Unidos. Quando deixei a unidade, o estabelecimento em julho de 1987. 1. As celas de isolamento não eram mais usadas. 2. Não eram mais usados grilhões nos pulsos e nos tornozelos. 3. Os atos de violência eram extremamente raros e, em geral, envolviam novos pacientes. 4. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos, inclusive por arranjar moradia e trabalho e contratar serviços jurídicos antes de deixar a unidade e o estabelecimento. 5. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como joggings e tênis, eram permanentes. E para sair para praticá-las, o paciente não precisava da autorização de um psiquiatra nem usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 6. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que para exercê-las os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra ou do uso de grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 7. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. 8. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade. 9. A falta ao trabalho dos membros da equipe por motivo de doença deixou de ser um problema crônico. 10. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido à pintura e à manutenção, e também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam. 11. A equipe da unidade estava mais empenhada em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos. 12. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses em 10 anos, em vez de anos. 13. A qualidade de vida tanto dos pacientes quanto da equipe mudou radicalmente, deixando de ser uma prisão e passando a ser de uma família, de pessoas que se importavam uma com as outras. O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe da unidade? Todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo da identidade própria por meio do Ho'oponopono do arrependimento, do perdão e da transmutação, para o que quer que estivesse acontecendo em mim, que eu experimentava consciente e inconscientemente como problemas antes de entrar, durante o tempo que eu ficava lá dentro e depois que eu saí. Não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim e que me causou problemas como psicólogo da equipe. Sou uma criação do eu sou, perfeito, como acontece com todo mundo e com tudo. O que é imperfeita é a... Ele pôs um B e um traço. Não sei. As memórias que reagem, reencenadas como críticas, ressentimento, raiva, irritação. E só Deus sabe o resto da... Depois um M, um traço e um A, que é carregado da alma, a paz do eu. Embora eu ainda estivesse aprendendo o Ho'oponopono, eu, às vezes, ensinava o método a outras pessoas quando sentia que elas estavam abertas a ouvir e falar nele.
É claro que o fato de elas estarem abertas era um reflexo de mim, não delas. Quanto mais claro eu me tornava, mais claras as pessoas ao meu redor se tornavam. Entretanto, isso é difícil de aceitar. É muito mais fácil querer mudar o exterior do que o interior. Em Maui, um corretor de imóveis que nos levou de carro para algumas casas. Ao longo do caminho, conversamos bastante a respeito da cura, da espiritualidade, do filme O Segredo, do crescimento pessoal. Tudo era interessante, mas algo esclarecedor teve lugar durante parte do percurso. O corretor havia lido hoje o meu famoso artigo sobre o Dr. Hewlett e o processo de cura havaiano do Ho'oponopono que ele usou para curar uma ala inteira de criminosos com doenças mentais. Como todas as outras pessoas, o corretor achou o artigo inspirador. Como todas as outras pessoas, ele não entendeu muito bem. Enquanto passeávamos de carro pela bela ilha de Maui, ouvi o corretor se queixar de uma casa que ele não conseguia vender. O comprador e o vendedor estavam discutindo por causa dela, causando muita raiva, ressentimento e outras coisas. A venda estava presa no meio da briga e não iria se concretizar em um futuro próximo. O corretor estava obviamente frustrado por causa das atitudes daqueles dois. Fiquei ouvindo durante algum tempo e depois me senti inspirado a me manifestar. Você gostaria de saber como o Dr. Hewlett talvez lidaria com essa situação usando o Ho'oponopono? Perguntei. Claro, exclamou o corretor, obviamente curioso. Estou decididamente interessado. Por favor, me diga. Isso deve ser bom, disse Nerissa. Bem, não sou o Dr. Hewlett. Comecei, mas estou escrevendo um livro com ele e treinei com ele. De modo que acho que tenho uma boa ideia de como ele talvez lidaria com a situação. Conte-me. O que o Dr. Hewlett faz é olhar dentro de si mesmo para ver o que existe dentro dele que está compartilhando a experiência que ele vê do lado de fora. Comecei. Quando ele trabalhava no hospital psiquiátrico, ele olhava para a ficha dos pacientes, quer sentisse repulsa pelos atos deles ou outra coisa. Ele não lidava com a pessoa, ele lidava com os sentimentos que ele experimentava. À medida que ele começava a limpar o que estava dentro dele, os pacientes começavam a se purificar e ficar curados. Eu gosto disso, afirmou o corretor. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa a responsabilidade, prossegui. Elas preferem culpar os outros e as circunstâncias externas. Quando eles se desenvolvem e se tornam mais conscientes, começam a se considerar responsáveis pelo que dizem e fazem. Além disso, quando você se torna ainda mais consciente, você pode começar a compreender que é responsável pelo que todo mundo diz ou faz. Simplesmente porque essas pessoas fazem parte da sua experiência. Se você cria a sua própria realidade, então você criou tudo que você vê, até mesmo as partes de que não gosta. O corretor estava sorrindo, balançando a cabeça. Continuei a falar. Não importa o que o comprador ou o vendedor faça nessa situação, acrescentei. O que interessa é o que você faz. O que o Dr. Hewlett faz é simplesmente repetir eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. Ele não diz isso para as pessoas, ele diz para o divino. A ideia é purificar a energia compartilhada. Vou fazer isso, disse o corretor. Mas você não faz para obter alguma coisa, prosseguir. Você o faz porque é dessa maneira que purificamos a energia compartilhada, de maneira que ninguém tenha que experimentá-la novamente, nunca mais. É uma limpeza, você nunca para de fazê-la. Fiz uma pausa. O corretor parecia ter entendido. Os seus olhos estavam arregalados e ele exibia um largo sorriso. Se alguma coisa aparece na sua consciência, continue. Cabe então a você fazer a limpeza e curar. Como você chamou a minha atenção para a situação do comprador e do vendedor, então eu também tenho que fazer uma limpeza nela. Agora faz parte da experiência da minha vida. Se eu sou o criador da minha experiência, então eu também sou o responsável pela situação. Deixei tudo isso calar na mente enquanto continuávamos o nosso passeio para ver outras casas em Maui. Alguns dias depois, recebi um e-mail do corretor. Ele disse que continuava a usar o processo do Dr. Hewlett.
É assim que funciona. É totalmente amor, é contínuo e você é totalmente responsável. Certo dia, ministrei um seminário com Mid Hurt, que administra a Unity Church de Wimberley, Texas. O seminário se chamou The Secret of Money. Nele, ensinei a todo mundo o método de limpeza do Ho'oponopono. Depois, o cavaleiro se aproximou de mim e disse: Tenho dificuldade de dizer sinto muito, por favor, me perdoa. Por quê? Perguntei. Não consigo imaginar uma divindade ou um Deus amoroso que precise que eu lhe peça perdão, disse ele. Não creio que o divino tenha que me perdoar por alguma coisa. Pensei no assunto e mais tarde eu soube a resposta que deveria ter dado ao homem. Você não está fazendo essas declarações para ser perdoado pela divindade. Você as está fazendo para se purificar. Você as profere para a divindade, mas a intenção é purificar você. Em outras palavras, o divino já está derramando amor sobre você. Ele nunca parou. No estado zero, onde não existe limite, a descrição mais aproximada que podemos fazer é dizer que se trata de um estado de puro amor. Ele está lá, mas você não. Assim, ao dizer eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, você está purificando os programas que existem em você que o impede de estar no estado puro, o amor. Repetindo o divino, não precisa que você faça o Ho'oponopono, mas você precisa fazer. Recebi recentemente de uma amiga um e-mail de partir o coração. Ela perguntou: o que você diria para alguém que tem lido o seu livro, que assistiu o filme O Segredo, que lê todos os dias o seu blog, que se esforça ao máximo e ainda assim está dura, infeliz e fracassada? Continua tendo um problema após outro, nunca termina. O que você diria? Sentir a dor dela. Afinal de contas, em certa ocasião, eu fui um sem-teto. Lutei com a pobreza durante uma década. O meu sucesso instantâneo provavelmente levou 20 anos para acontecer. Eu sei como é ter a impressão de que está preso na areia movediça. O que dizer a essa pessoa? No passado, eu oferecia soluções. Eu diria: leia The Magic of Believing, de Claude Bristol. Assiste 7 vezes ao filme O Segredo. Crie um roteiro de como você quer que sua vida seja. Medite todos os dias. Trabalhe suas questões de autossabotagem. Mas essa é a abordagem frontal em relação à mudança. Aprendi, e o Dr. Roley o confirmará, que essa abordagem raramente funciona. O que resta, então? Como você, eu, qualquer pessoa, pode ajudar alguém que esteja empacado e sofrendo? De acordo com o Ho'oponopono, a única maneira é fazendo uma limpeza em mim mesmo. As pessoas que me procuram, inclusive aquela que descreveu para mim, estão compartilhando o programa comigo. Elas o pegaram como um vírus da mente. Elas não são culpadas. Elas se sentem imobilizadas ou encurraladas. Posso jogar uma corda para elas, mas na maioria das vezes elas não a usarão ou usarão para se enforcar. Então, o que fazer? Tudo que posso fazer é uma limpeza em mim. Enquanto eu me purifico, elas se purificam também. À medida que purificamos os programas que compartilhamos, estes são retirados de toda a humanidade. Isso é, tudo que eu faço hoje em dia. Foi a primeira coisa que o Dr. Violin me disse que fazia. Naquela primeira conversa telefônica que tivemos há muito tempo. Tudo que eu faço é purificar, purificar, purificar. Tudo que eu faço é dizer eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado. O resto cabe à divindade. Não acho que isso seja insensível, mas sim a coisa mais sincera que eu posso fazer. E é o que estou fazendo neste momento, enquanto escrevo essas palavras. Finalmente, considere a seguinte conclusão espiritual. Como a história dessa pessoa que escreveu para mim agora faz parte da sua experiência. Isso significa que também cabe a você curar. Afinal de contas, você cria a sua própria realidade. Então, você teve que criar também essa situação, pois ela agora faz parte da sua realidade. Sugiro que você use as declarações eu te amo para curá-la. À medida que você for se curando, a pessoa que escreveu para mim
e todas as outras pessoas que compartilharem esse programa se restabelecerão. Nossa, acabei de ter uma consciência zona aqui e nós vamos fazer aqui juntos. Esse dia eu atendi uma cliente que ela tem a dependência emocional muito grande, mas muito mesmo. Ela não se vê sozinha. Ela sempre tem que ter alguém substituindo alguém, substituindo alguém, substituindo alguém. E agora, vendo isso, me veio essa consciência, meu olho até cheio de lágrima. Bateu essa consciência da dependência emocional. Então, tudo que vem até a mim é porque está em mim. Então, ela me trouxe essa dependência emocional forte. Então, eu também tenho essa dependência emocional em mim. E agora, falando para vocês, vocês também têm essa dependência emocional em vocês. Então, vamos todos limpar, a gente vai fazer juntos aqui, né? Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo. E vamos trazer esse sentimento à tona. Vamos trazer essa dependência emocional para fora. Trazendo lá no fundo, desde o início, em 1, em 2, em 3. Vamos colocar essa dependência emocional na palma da nossa mão. Vamos materializar ela na palma da nossa mão. Materializando essa dependência emocional em 1, em 2, em 3. Perceba qual é o peso dela. É pesada? É leve? Sente essa dependência emocional na sua mão. E agora a gente vai transmutar esse sentimento em todos nós. Transmutando esse sentimento de dependência emocional em 1, em 2, em 3. E agora a gente vai fazer o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. 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 Perceba agora qual é o peso da sua dependência emocional. Eu ainda sinto. Vamos fazer mais uma vez. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. 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 Deu ânsia, porque ela saiu. Se deu ânsia em vocês é porque saiu. Se não, continue fazendo para esse sentimento. E agora a gente vai fazer um pouco de Havaí para voltar ao estado zero. Havaí, 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 Havaí. Agora vamos respirar fundo. Mais uma vez. Vamos passar agora um pouco de gotas de orvalho, limpando tudo com gotas de orvalho, toda essa sensação nas nossas moléculas e células, limpando com gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Ui! Saiu. Agora saiu. Tá vendo como é bom a gente ficar consciente, né? Vem as memórias. Então, quando a gente está lendo aqui, vem alguma memória. Se não veio, se veio mais algum sentimento para você, ou mais alguma situação, alguma lembrança,
Perceba qual é o sentimento que tem naquela lembrança. E você pode fazer assim, como a gente fez aqui hoje. Então, esse foi o capítulo 10. Eu vou voltar a gravar direitinho, tá, gente? Desculpa aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo. E bora limpar e purificar, que tem muita coisa pra gente limpar, não é mesmo? Um beijo e até a próxima. Tchau!